O século XVIII é conhecido pelos exageros, seja no tamanho dos vestidos ou na altura dos cabelos. E os penteados da época são realmente bem volumosos. E é muito possível identificar tendências específicas de penteados femininos em décadas do século XVIII. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo passado, eu já falei de uma maneira mais geral sobre como eram feitas as estruturas de penteado e quais produtos eram usados para modelar tanto os cabelos quanto as perucas. Mas faltou uma dúvida bem específica de vocês, que é as características de penteados femininos década por década do século XVIII. Então vem comigo! Antes de tudo, esse é um vídeo muito centrado nos estilos franceses, tanto pela disponibilidade de fontes, mas principalmente porque nesse período no século XVIII, a França exercia o papel de ser o grande centro influenciador de moda para o restante da Europa e também para as colônias aqui no continente americano. Adotar ou imitar o que se vestia na França era uma maneira de demonstrar que você tinha bom gosto. E bom gosto nesse período não era sobre saber combinar cores e texturas, era sobre conseguir demonstrar a que grupo social você pertencia ou queria fazer de conta que pertencia. Por definição, tudo aquilo que vinha por influência da corte francesa era considerado chique, refinado e moderno. Mas claro que essa influência era bem mais notada no topo da sociedade, onde realmente se esperava que a nobreza gastasse até o que não tinha para ostentar sua posição social. O que também era um excelente mecanismo de controle da coroa sobre a nobreza. Mas como eu já falei sobre isso num vídeo anterior, eu vou deixar o vídeo linkado no card aqui em cima. Nós começamos o século XVIII com um acessório pouco explorado nos filmes e séries: o fontange. Fontange, frelange ou commode era um tocado que tinha uma armação de renda e que ficava de pé sobre a cabeça. E esse estilo de tocado ficou bem popular nos anos 1680 e era usado tanto na França quanto na Inglaterra. À medida em que a altura do fontange aumentava, os cabelos se tornaram quase esculturas de cachos cuidadosamente modelados acima da testa. Era muito comum que esses cachos fossem apliques de cabelo humano, mas dificilmente perucas inteiras. A coiffure à la fontange, como era chamado esse penteado, atingiu seu auge por volta de 1710 e depois já começou a diminuir e dar lugar a estilos mais simples. Por volta de 1720, o estilo dominante de penteado já era bem mais delicado e menos volumoso. Um dos elementos mais importantes desse período é a presença de cachos em torno da cabeça, um estilo chamado em francês de tête de mouton, ou cabeça de carneirinho. Inclusive, esse era um estilo muito usado pela Madame de Pompadour, às vezes com os cachos um pouco mais sequinhos e outras vezes mais volumosos, mas sempre enfeitados com flores, rendas e até joias. O pó do qual a gente falou no vídeo anterior era usado numa quantidade modesta até 1750 mais ou menos, quando os penteados começaram a ficar volumosos de novo. E aqui a gente tem uma diferença bem grande entre os estilos que eram adotados pelas mulheres francesas e pelas mulheres inglesas. Até 1770, mais ou menos, as mulheres inglesas costumavam usar penteados bem menos volumosos, com pouca pomada e quase sem utilizar pó. O pó era muito mais comum entre as mulheres da corte. Enquanto que as mulheres francesas já tinham, se eu posso dizer, uma liberdade um pouco maior com relação a isso, porque se esperava realmente que elas fossem mais exageradas. Então, tem fama deitar na cama, né? Os cabelos voltam a ganhar volume por volta de 1760. Nessa década, os penteados ganharam um formato meio oval, que parecia alongar o rosto, e tinha uma fórmula exata de quão alto esse penteado poderia ser. A altura máxima deveria corresponder à metade do comprimento do rosto, sendo que o ideal era usar apenas um quarto dessa medida. Em 1775, os cabelos imensos ganharam sua maior aliada, a Rainha Maria Antonieta. E embora os penteados ao estilo puff já fossem vistos em Paris desde 1774, o fato de a rainha ter escolhido esse estilo para sua coroação fez com que os cabelos imensos se tornassem moda outra vez. O que sustentava esses penteados era o uso dos puffs ou toques,
almofadinhas recheadas com crina de cavalo ou cortiça, que serviam de base para que o penteado pudesse ser cada vez mais alto. Esse é o período de ouro do uso das pomadas e dos pós de cabelo. Mas, pelo amor de Deus, não é aquele cabelo branco brilhoso horroroso que a gente vê em filme de baixo orçamento. Geralmente eles davam um efeito acinzentado no cabelo, ou até colorido mesmo, porque sim, a gente encontra registro de pós coloridos especificamente para tingir os cabelos em cores como azul, rosa e amarelo intenso nos manuais de receitas cosméticas da época. E se você quer que eu teste essas receitas, já aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Entre 1770 e 1780, os penteados ficaram imensos e viraram uma competição de estilo, inovação e luxo, mas infelizmente nem sempre de bom senso. E embora haja várias gravuras satíricas zoando essa moda, nem tudo nelas era tão exagerado assim. Incorporar elementos como gaiolas, pássaros empalhados e até miniaturas de navio era realmente tendência. A galera começou a fazer penteados para comemorar coisas, como essa belezinha que Maria Antonieta usou em 1778 para comemorar a vitória da fragata La Belle Poule sobre a esquadra inglesa, ou o puff sentimental da Duquesa de Chartres, enfeitado com iniciais e pequenos medalhões com fios de cabelo de seu marido, de seu pai e de seu sogro. Só que não era só um penteado. Em especial no século XVIII, roupas e acessórios nunca eram coisas aleatórias colocadas no corpo simplesmente porque você estava afim. No século XVIII, a moda era entendida como um sistema de comunicação, de dizer ao mundo quem você era, como a Duquesa de Chartres esfregando suas conexões familiares na cara das inimigas, ou até de contar para as pessoas quais eram as causas que você apoiava. Um dos puffs mais famosos usados pela Rainha Maria Antonieta não teve registro visual, nem com desenho, só registro textual. Mas ele tinha nome, era o Puff à la Inoculation, ou o Puff da Vacina. Em 1774, o rei Luís XV morreu de varíola. Os outros membros da família real foram isolados porque nenhum deles havia tido a doença. E um método bastante polêmico que existia na época era a inoculação, que os europeus aprenderam com os árabes. A inoculação consistia em expor pessoas saudáveis a casquinhas das feridas da varíola através de pequenos cortes na pele. Com isso, a pessoa exposta às casquinhas desenvolvia uma forma muito leve da varíola e não mortal, mas acabava ficando imunizada contra a forma letal da varíola. E depois da morte de Luís XV, foi Maria Antonieta quem convenceu o marido, o rei Luís XVI, a se submeter à inoculação. E para comemorar isso, ela surgiu em Versalhes em toda a sua glória com um puff imenso, com a carinha do marido num retrato, o símbolo romano da medicina e o símbolo da paz. E o resultado disso foi que a nobreza de Versalhes se submeteu ao processo de inoculação em massa, e não houve registro de epidemias de varíola no Palácio de Versalhes nos anos seguintes. Eu devia ter ido tomar a primeira dose da vacina da Covid montada com um penteado desse. Eu não acredito que eu perdi essa chance, cara. Desonra! Desonra pra toda a sua família! Na década de 1780, os puffs saem de moda novamente e, mais uma vez, por influência da rainha Maria Antonieta, que teve um problema de saúde bem sério depois do parto de um de seus filhos e ela acabou ficando com o cabelo muito ralo, que não sustentava mais os grandes penteados. Então, Leonard Autier, que era o cabeleireiro pessoal da rainha, foi lá e inventou um penteado especificamente para ela, chamado de coiffure à l'enfant, que trocava todo aquele volume da década anterior por um estilo mais natural, com muitos cachos caídos nos ombros, nas costas e um pouco de volume na lateral. Esse é o estilo que os ingleses chamavam de hedgehog, ou porco-espinho, e que era produzido cacheando os cabelos com tiras de tecido e depois abrindo esses cachos com um pente. Na década seguinte, os anos 1790, a Revolução Francesa causaria uma grande mudança na política, assim como na moda, fazendo com que o pó e os volumes identificados com a nobreza fossem abandonados em prol de estilos inspirados na Grécia e na Roma antigas, abrindo espaço para o que se conhece como moda ou estilo regência. Na próxima semana, a gente continua falando sobre cabelos e principalmente sobre cosméticos no século XVIII. Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e aproveite para conferir esses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.